A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Estimados irmãos e irmãs, neste culto nós lembramos o extremo sofrimento de Jesus e também, ao mesmo tempo, do seu infinito amor por nós. É tempo de refletir sobre as injustiças do mundo, quando as pessoas escolhem viver contra a vontade de Deus. Isso nos leva a uma profunda tristeza, nos leva para uma distância de Deus. Hoje, a escuridão encobriu a luz de Deus. A morte trouxe o seu manto. O que nos resta das nossas palmas do domingo de Ramos está aqui. Eis o que as nossas mãos fizeram e construíram. As palmas, mantos, aplausos e sorrisos que acolheram o Rei trouxeram agora, hoje, a morte do nosso Rei. Hoje estamos na escuridão, mas a escuridão não tem a última palavra. Aqui também queremos celebrar a vitória de Deus sobre o mal. Ouçamos a palavra de Deus, que ela irá nos conduzir por este dia do qual paramos, meditamos sobre as nossas ações, sobre as nossas palavras, sobre os nossos gestos. Mas esperamos ao mesmo tempo o agir de Deus neste mundo. Deus nos guarde. E estamos aqui hoje reunidos e reunidas em nome de Deus Pai, que acompanhou Jesus em sua dor. Em nome de Jesus, que não fugiu da dor, e em nome do Espírito Santo, que nos ajuda a lutar contra a dor da morte, do sofrimento e a dor das injustiças. Senhor, que este mundo possa viver no teu amor. Amém. Convido para cantarmos o hino Ó bem cego eu andei. justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi
Esta imagem, ela tem um simbolismo especial em nosso tempo. Tempo onde que estamos distantes uns dos outros, mas perto, na fé e na esperança. Esta imagem irei falar um pouco mais no culto do domingo de Páscoa. E diante desta imagem, nós também queremos nos colocar em oração a Deus, confessando o nosso pecado e a nossa culpa. Senhor, quantas vezes temos dificuldade de entender que teu poder supera nossas expectativas. Quantas vezes pensamos que são os governantes do mundo ou pessoas que detêm os governos nas mãos que definem o que acontece. Por nossa falta de crer em tua ação na história, pedimos teu perdão. Por nossa falta de crer em teu agir na história de nossa vida, pedimos o teu perdão. Por nos calarmos frente às injustiças, pedimos teu perdão. Ó Senhor, renova-nos pelo teu Santo Espírito, a fé em teu agir ao nosso meio. Renova em nós, Senhor, a nossa vida para que possamos viver conforme o teu querer. Nós nos colocamos em tuas mãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A palavra de Deus nos ensina a confiarmos na misericórdia de Deus, vinda através de Jesus Cristo. Crês nisto, minha irmã, meu irmão? Se tua resposta for sim, eu te anuncio em nome do Senhor Jesus que os teus pecados estão perdoados. Viva em alegria e conte aos outros o motivo da tua alegria e se pronuncie contra as injustiças e a maldade. Amém. Ao olharmos para o nosso mundo, vemos que muitos sofrem por fazer a vontade de Deus. As violências, as guerras, a desonestidade, a injustiça, o medo, a crueldade e as doenças. Todas as coisas estão em oposição à vontade de Deus. Ele poderia destruir todo o mal do mundo. Mas com isso, também seríamos destruídos, pois também nós, com as nossas ações e palavras, produzimos tristezas e muita dor. Mas Cristo não nos abandona. Ele faz justamente o contrário. Ele vem até nós para nos tirar deste mar de maldade e de sofrimento. Amém. Convido para cantar o hino Rude Cruz. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, com emblema de afronta e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz,
Queremos nos colocar em oração. Nós te agradecemos, Senhor, Pai Celeste, que através de Jesus Cristo nos acolhe em teu agir salvador e santificador. Nós somos gratos, pois és o Deus eterno e realiza a tua vontade na história e nós podemos ver o teu agir. Te agradecemos pela vida que tu nos deste. Ó Senhor, derrama sobre nós o teu Santo Espírito neste dia. Amém. Bom dia, estimado irmão, estimada irmã. Quero compartilhar o texto bíblico previsto para a pregação desta sexta-feira, de Mateus 27, versículos 33 ao 50. Convido para acompanharmos a leitura em reverência. Lá diz assim: Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com os dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam, dizendo assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: Ele está chamando Elias. Uma das pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Até aqui a leitura bíblica. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco. Amém. Este texto relata os últimos momentos de Jesus antes de morrer. Ele é crucificado e acontecem essas coisas. No nosso mundo, a morte é uma realidade muito presente, especialmente quando vivemos um tempo de pandemia mundial e todos os dias nós vemos nos noticiários o número de mortos crescendo por causa da doença. Nesta sexta-feira, nós lembramos novamente da morte de Jesus na cruz. Mas qual é a diferença da morte de Jesus para todas essas mortes que muitas vezes nos passam desapercebidas e que nós vemos apenas como números? Por que nós nos lembramos da morte de Jesus todos os anos, se muitas pessoas morrem diariamente e não são mencionadas muitas vezes? Existe uma diferença fundamental. Nós, seres humanos, recebemos o dom da vida de Deus. E nós podemos desfrutar dessa vida enquanto Ele assim o permitir. Mas Jesus é diferente de nós. Ele não recebeu a vida de Deus, mas Ele é a própria vida. Ele é aquele por meio de quem toda a vida foi criada. Ele é o Deus eterno, imortal. Mas Ele
escolhe morrer por opção própria. Jesus ele foi crucificado por soldados romanos. E esses soldados, após crucificarem a Jesus, ficaram lá guardando Jesus e a cruz, para que ninguém tentasse tirá-lo de lá. E as pessoas que passaram e viram aquela cena, e viram Jesus crucificado, e até mesmo os ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus, insultavam a Jesus, provocavam a ele, desafiando que ele salvasse a si mesmo. Ninguém percebeu, ninguém que viu aquela cena entendeu que não eram os pregos que seguravam Jesus na cruz, que nenhum guarda poderia impedir Jesus de sair daquela cruz, de descer de lá e se salvar, se ele assim o quisesse. Jesus estava na cruz por vontade própria, mas ele escolheu ficar lá. Ele não quis descer. Todos o insultavam, mas não percebiam que o fato de Jesus permanecer naquela cruz é um gesto de amor sem igual. Quem via Jesus naquela cruz e quem havia acompanhado toda a sua tortura, todo o sofrimento que ele passou, não entendia este amor de Jesus. Para eles, Jesus havia sido derrotado. E como derrotado, ele não poderia ser de fato o Messias esperado. Ele não poderia ser aquele que Deus havia prometido por meio dos profetas que anunciaram a vinda do Salvador. Ninguém reconheceu que na cruz Jesus não estava sendo derrotado, mas estava sendo vitorioso. Estava sendo coroado como o rei de Israel. De fato, e não apenas de Israel, mas rei de todo o universo. As roupas de Jesus foram repartidas pelos soldados que viram ali uma oportunidade de tirar algum proveito do moribundo. E em cima da sua cabeça, uma placa descrevia o crime pelo qual ele havia sido condenado. E lá dizia: "Este é o rei dos judeus", uma forma de provocar e de debochar dos judeus, mas também do próprio Jesus. Mal sabiam eles que, de fato, aquele era um momento onde Jesus estava assumindo o seu lugar de rei. Porque o trono de Jesus não foi um trono luxuoso e confortável, mas foi exatamente aquela cruz. A sua coroa não era feita de ouro, mas de espinhos. E assim ele foi coroado. Jesus ele foi condenado tanto pela religião judaica, como também pelo poder militar romano. Mas não existia nenhum crime pelo qual condenar a ele. Os líderes judeus precisaram fabricar uma condenação, uma acusação contra Jesus. E a opinião pública, que poucos dias antes estava a favor de Jesus, teve que ser manipulada pela essa liderança judaica para que Jesus pudesse ser considerado culpado. Mas diante de Pilatos não havia argumento, não havia motivo para condenação. O povo então é mais uma vez manipulado para gritar: "Crucifica-o". E a partir destes gritos, Pôncio Pilatos lava suas mãos e condena Jesus à cruz, como uma forma também de demonstrar seu poder e seu domínio sobre aquele povo, impedindo e desacreditando todas as tentativas de uma liderança religiosa que confrontasse o poder de Roma. E então o inocente é torturado, castigado e morto. Todas as histórias de heróis da antiguidade, quando o herói morre, ele morre na batalha, ele morre lutando com coragem até o seu último suspiro. Com Jesus não acontece assim.
não é uma morte honrosa, digna de glória, mas é uma morte no meio da humilhação e do desprezo. Os seus o abandonaram. Nenhum dos discípulos permaneceu ao seu lado até o final. E então, Jesus pendurado naquela cruz, todo o universo, toda a criação começa a sofrer junto. O céu escurece, as trevas reinam, porque o universo criado por meio de Jesus Cristo sente que aquele que o sustém está aos poucos desfalecendo. E assim Jesus grita no seu último suspiro e morre. Morre sem a resposta da pergunta que havia feito. Ele pergunta: Deus meu, por que me abandonaste? No início do seu ministério, uma voz do céu, na ocasião do batismo de Jesus, afirmou que ele era o Filho amado de Deus. E agora, no momento de dor, de sofrimento, nem mesmo a pergunta por quê é respondida. Nenhuma voz do céu, nenhuma resposta. Jesus simplesmente morre. E os olhos humanos só veem a derrota, veem a morte, veem a loucura e o escândalo. Veem fraqueza e humilhação. Mas Deus vê diferente. Deus olha para essa cena e vê o seu Filho se entregando e morrendo por amor de nós, seres humanos. Nós que crucificamos o próprio Jesus. Muitas vezes nós não nos damos conta de que não foram apenas os líderes judeus e os soldados romanos que crucificaram Jesus, mas somos eu e você. Nós crucificamos Jesus porque o nosso pecado é que levou Jesus até a cruz. Não basta apenas apontar o dedo, mas nós precisamos também reconhecer quem nós somos. Jesus morreu por minha causa e por sua causa. Jesus morreu porque nós não obedecemos à vontade de Deus, porque nós somos criaturas pecadoras. A morte de Jesus na cruz acontece em consequência do nosso pecado. Jesus teve que pagar um alto preço por causa do meu e do seu pecado. Talvez você possa pensar, mas Jesus sabia que depois, no terceiro dia, seria ressurreto por Deus. É verdade, Jesus sabia disso e havia mencionado isso aos seus discípulos. Mas ainda assim, isso não anula o sofrimento, a humilhação, a tortura que Jesus teve que passar. Deus se rebaixou a tal ponto e se entregou na cruz. Diante dessa realidade, nós somos confrontados. Nós somos confrontados com a nossa pequenez e com o nosso pecado. Nós somos confrontados com o fato de que nós não merecemos o que Jesus fez por nós. Nós, pecadores, que não conseguimos obedecer, que não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer, olhamos para a cruz e nós precisamos ver a consequência do nosso pecado, desenhada no rosto de Jesus e também nas marcas do seu corpo. Jesus, ele não morre como um herói glorioso, ele morre como um servo humilde. E diante disso, a nossa estrutura é abalada. Como pode um Deus tão poderoso se humilhar de tal forma? Apenas por amor. O amor é a resposta. É o amor que nos leva a entender o que Jesus faz.
Nós não conseguimos entender completamente esse amor, mas nós podemos viver neste amor. Nós podemos saber que o nosso pecado e que a nossa culpa foi paga e que o preço não foi barato, não foi pequeno, mas Deus fez isso por nós. Jesus afirmou que tudo está consumado, tudo foi feito, e agora nós podemos ter acesso a Deus, porque por meio do sangue do Cordeiro, por meio desse sacrifício, o pior pecado que um ser humano pode fazer se torna pequeno. O perdão de Deus por meio de Jesus Cristo é maior do que o pecado de toda a humanidade. Não importa quanta maldade o ser humano possa produzir, o perdão de Deus sempre será maior, porque o preço pago na cruz sempre será maior do que qualquer coisa que nós fizermos. Mas quando nós somos confrontados com a realidade da cruz e com o nosso pecado diante dela, a nossa consciência precisa pesar e nós precisamos deixar que Deus nos transforme. Nós precisamos ser confrontados e ficar chocados diante do horror da cruz, reconhecer quem nós somos e a partir disso, uma mudança completa precisa acontecer na nossa vida. Nesta Sexta-feira Santa, dia de nos aquietarmos, dia de refletirmos na morte, no sacrifício de Jesus, eu quero te convidar para que esse confronto possa fazer algo na sua vida. Que não seja apenas mais uma Sexta-feira Santa, mas que seja a Sexta-feira Santa, onde você de fato compreenda o que significa o sacrifício de Jesus e deixe essa mensagem transformar o seu ser, entregando a sua vida nas mãos daquele que deu a sua vida por ti. Que Deus abençoe a você e a sua família. Talvez você não pode estar reunido com sua família nesta época, mas saiba que nós estamos unidos na comunhão do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem fala ao nosso coração, é quem proclama a mensagem que nós hoje ouvimos. Deixe essa mensagem incomodar você. Deixe a realidade da cruz incomodar você. A cruz, a Sexta-feira Santa, não é um dia bonito, não é uma memória agradável, é uma memória triste de dor e sofrimento, a partir dos quais pode haver grande transformação. Por isso eu convido, deixe-se transformar pela cruz de Jesus. Amém. Quero convidar para também confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, quando juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
convido para termos um momento de oração. Oremos ao nosso Deus. Misericordioso e eterno Deus, obrigado por trazer a nós a Tua palavra e nos servir por meio dela. Obrigado, Senhor, que Tu entregou o Teu Filho Jesus para ser crucificado e Ele morreu por nós. Nós sabemos, ó Pai, que não foi fácil, não foi simples, mas foi o sacrifício do Teu Filho, a morte do Teu Filho. Mas por meio dela nós recebemos vida e vida em abundância. Nós queremos, Senhor, interceder por todas as pessoas que neste tempo de paixão padecem por causa de doenças e também por causa da pobreza. Pessoas que sofrem com este coronavírus e pessoas que, por causa dele, não têm o pão de cada dia. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Venha ao nosso favor. Traga, Senhor, a Tua salvação. Lembramos também das pessoas idosas que neste momento são um público de risco. Protege, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Nos fortalece, Senhor, mesmo que longes uns dos outros, para permanecermos firmes na fé e juntos superarmos estas dificuldades pelas quais estamos passando. E tudo o que está no nosso coração, nossas angústias, nossos medos, nossas dores, nós colocamos diante de Ti, orando a oração que Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele esteja contigo. Fiquemos com o nosso Deus. Amém.